Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente pensa que ser criativo é ser artista, é ser publicitário, né? Trabalhar em áreas de criação. Mas não, no dia a dia, se você trabalha, você precisa ser criativo, porque problema não falta, né? E qual o maior problema que uma indústria pode enfrentar? Perder a confiança das pessoas que vivem ao redor dela. Uma empresa, uma mineradora, pode ter todas as licenças, todos os alvarás, mas se a comunidade não confia, essa empresa não opera. Reconquistar a confiança depois de perdê-la, esse é um dos desafios mais criativos que existem. E eu estou muito feliz porque eu queria agradecer aos meus grandes parceiros, a FIENG, que possibilitou a gente fazer esse podcast, principalmente lançando aqui no Imersão Indústria, um grande evento da indústria mineira, ao P7, o primeiro hub de economia criativa do Brasil, a Fornexus, que é a nossa produtora, a Leb, que é a minha agência, eu sou Fernando Leb, CEO da agência Leb, Marketing Full Service, que está dentro do grupo Partners, e a Corp, que é a nossa parceira de assessoria de imprensa. Meu convidado hoje vive isso todos os dias. Thiago Alves, gerente de licenciamento na Vale, trabalha com engajamento territorial e sabe que resolver o problema da desconfiança exige tanta criatividade quanto desenvolver uma nova tecnologia. Seja muito bem-vindo, Thiago. Oi, Fernando, obrigado pelo convite. Um abraço para quem está nos assistindo, um prazer estar aqui com você. Vamos bater um papo hoje. Muito bom. Começando aqui já, assim, esquentando, quando você começou a trabalhar com engajamento territorial, né, na Vale, você imaginava que precisava ser tão criativo? Fernando, eu comecei a trabalhar com engajamento territorial há muitos anos. Na Vale eu estou há pouco tempo, 1 ano e 3 meses, tá? Mas eu vou te falar que quando eu comecei a trabalhar com território, nem se chamava território, nem se chamava sustentabilidade, a gente falava de responsabilidade social. Isso foi mudando ao longo do tempo. Eu não imaginava que precisava ser criativo, não. A gente imaginava que era a conversa, como bom mineiro que sou pelo menos, era o cafezinho, era a conversa amistosa, pacificadora, mas jamais imaginei que precisava ser tão criativo. E o que a Vale me trouxe, e eu digo isso com muito orgulho, é essa dimensão de uma criatividade que tem que ser exponencial, porque tudo tem que ser reinventado quase que todo dia. Os desafios vão surgindo e coisas que você nunca imaginou num dia, no outro dia aparecem, estão ali. E a gente precisa tomar uma atitude. Mas tem uma coisa legal, Fernando. Você sabe, eu tenho uma visão que a criatividade tem tudo a ver com gestão. Tudo a ver. A arte tem a ver com gestão. É uma arte isso. Por quê? A arte é a disrupção. A arte é o novo. O artista cria. O artista inventa numa tela branca, no lado da pintura, por exemplo. Ele inventa numa tela branca uma coisa nova. E ele tem que criar o novo o tempo todo. Eu me lembro de um professor meu, brilhante, um antropólogo francês, que ele inclusive falava que das coisas mais difíceis do mundo de fazer era a arte e o humor. Porque tem que ser novo todo dia. Não dá para repetir. E, de certa forma, o engajamento social, a lida com o território, é mais ou menos assim. Claro, você vai repetir várias coisas que estão dando certo, mas quando a coisa muda, você tem que mudar. E tem que aprender, e tem que ouvir, e tem que ser flexível. Numa didática, numa pedagogia, quase em que os dois estão construindo juntos. Então isso é um dos desafios que eu acho realmente que me pegou e é muito legal no dia a dia vivenciar isso, embora seja desafiante. E você falou da mudança, né? Quando você começou e essa mudança com ESG e tal, sem falar nas coisas que aconteceram na área de mineração, que foram tensas demais e hoje os olhares estão mais e mais, né, apreensivos. Vamos pensar assim, né? Vamos começar do básico, assim. Explica um pouquinho sobre licença ambiental. Assim. O que precisa para operar? Ótimo. Licença ambiental não tem muito segredo. Licença ambiental é uma autorização, tá, formal, obtida junto a um órgão licenciador, um órgão otorgado pelo Poder Executivo que
lhe é de direito, seja o município, seja o estado, seja a União, na qual ela atesta que o empreendimento ele tem condições, a gente costuma chamar tecnicamente de viabilidade ambiental. Ele tem viabilidade ambiental, ou seja, nada mais é do que ele tem condições de operar. Ele cumpre os requisitos legais e ele pode seguir em frente. Ele causa impacto? Sim, mas os impactos são mitigados pelos controles X, Y e Z. Tem alguns impactos que não são mitigados. O que é mitigar? São reduzidos ou quase eliminados. Então você vai compensá-los. As compensações são A, B e C. Então, isso é uma licença. É um processo simples, não é de forma alguma, e tem se tornado cada vez mais complexo. E burocrático. E burocrático, e a gente realmente precisa discutir licenciamento ambiental, como está sendo discutido hoje, de uma forma muito séria. E vou te dizer uma coisa, Fernando, difícil, sem paixões. Difícil tirar a paixão disso, mas o licenciamento é um processo técnico. Ele não pode ser entendido como um processo de gestão, um processo político. E talvez a burocracia atual esteja muito ligada a isso. As paixões emergem e, de repente, nós estamos discutindo o quê? Estamos discutindo preferências, percepções. Não é isso. É uma questão técnica. Tem a ver com a economia do país, tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com a vida das pessoas. E, claro, tem diferentes tipos de licenciamento, diferentes tipos de autoridades licenciadoras, um órgão ambiental estadual, um órgão que trata da água, um órgão que trata da biodiversidade, mas isso faz parte da complexidade do processo. Então, de certa forma, Fernando, é um processo mais cartesiano. Sim. Ou deveria ser visto como um processo mais cartesiano. E o que sai no final? Você tem uma materialidade, você tem uma licença. Existe ali um documento que te atesta que o empreendimento tal, de uma empresa tal, num território tal, ele tem viabilidade. Tá. E aí começa o trabalho da geração de confiança com a comunidade, ou a relação com a comunidade, né? Logo em seguida, abriu a licença, eu vou começar a operar, eu tenho que construir algum trabalho ali, né? Fernando, eu acho até que antes. Eu acho até que antes, né? Eu acho até que antes. Eu acho que o processo de construção da confiança da comunidade, ele tem que começar desde a gênese do empreendimento. Quando um fundo de investimento, quando uma grande empresa, né, como a Vale, por exemplo, pensa num projeto, seu conselho toma uma decisão e fala, vamos ter o projeto tal operando. Temos que ir para campo, tem que estender o território, temos que fazer as conversas. Conversas eventualmente são difíceis, que mexem com a vida das pessoas, porque a mineração particularmente, aí vou entrar um pouquinho na mineração, ela tem uma característica que ela tem um benefício enorme e extremamente difuso, mas eventualmente um impacto extremamente agudo e pontual. Então esse balanço é um pouco difícil de ser percebido. Tá? Então por isso que esse engajamento tem que começar antes e naturalmente depois que uma licença. Eu acho que a licença tem um componente sim de engajamento, um componente de validação social na licença ambiental formal e depois que ela é emitida, aí é a parte mais importante de fato, você tem que manter essa confiança que a sociedade te outorgou, porque toda licença é uma outorga da sociedade, é um direito que lhe dá. Tá? Vamos falar de uma coisa complexa que provavelmente chega a você direto, né? A gente falou de, né, Brumadinho, Mariana, e esse processo de reconquista da confiança do mercado em si, não necessariamente, né, essas duas, que algumas minas até já foram retomadas, né? Como trabalhar isso? Como esse desafio é muito grande. A reconquista da confiança. Primeiro a gente precisa falar da perda da confiança. Então tem que falar aqui. Nós tivemos grandes tragédias em Minas Gerais causadas pela mineração, a gente precisa assumir isso. A mineração assumiu isso. O que a gente tem dito muito na Vale é que o luto ele precisa terminar em algum momento. Mas a memória, o aprendizado não vai terminar e o respeito não vai terminar nunca. E o que se extrai desse processo é um profundo aprendizado de tudo que aconteceu. E aí sim, demonstrar o balanço entre duas coisas. Uma coisa é o passivo que foi gerado. Esse passivo tem que ser sanado. E a Vale tem avançado para sanar esse passivo. Nós estamos chegando quase a 70% dos compromissos de Brumadinho cumpridos e vamos avançar para 90% muito em breve. Muito em breve. O próprio acordo assinado ano passado demonstra o compromisso da empresa. A empresa tem uma estrutura robusta de atendimento a essa população, esse território, que é um conceito central, que tem que ser entendido, que foi impactado. E a gente precisa garantir do outro lado da equação que isso nunca mais volte a acontecer. Esse é o nosso compromisso. Porque nós da Vale, Fernando, acreditamos que a mineração pode e deve ser boa para a vida das pessoas. Sim.
Então, acreditando que a mineração pode e deve ser boa para a vida das pessoas, a gente precisa garantir que isso nunca mais aconteça e tudo que venha na sequência seja efetivamente bom para a vida das pessoas. Aí entra sustentabilidade, aí entra descarbonização, aí entra território, relacionamento social, engajamento com partes interessadas, engajamento com comunidades, transparência. A sociedade não aguenta mais, ela não tolera mais nenhum empreendimento, aí não é só mineração, sem transparência, sem ética, sem diálogo. E isso é algo que está no cerne da nossa estratégia. Nós somos transparentes, vamos ter diálogo e vamos engajar com as comunidades. São parte do processo, não são uma coisa... Tanto que a gente não gosta nem de falar o projeto que chega a uma comunidade que o recebe. Não, o projeto é periférico. Mas são projetos enormes, são minas enormes. Não interessa. A comunidade está ali, vai continuar ali. Como qualquer indústria. A indústria também chega ao fim, não é só a mineração. Exato, existe esse mito da mineração. Mito não, uma verdade. A mineração tem um ciclo de vida, mas são ciclos extremamente longos. E a maior parte das indústrias, inclusive, elas acabam até antes do ciclo da mineração ser concluído, porque são ciclos quase seculares. Então a gente tem que pensar no longo termo no planejamento. Então, nesse sentido, a comunidade que é central, ela tem que estar no planejamento, na estratégia, no negócio. E esse diálogo, essa transparência, é o que a comunidade quer efetivamente. É o que a gente tem tentado fazer. Estamos empenhados, Fernando, muito em fazer isso com muita transparência. Uma coisa que eu vejo e convivo, já atendi mineradoras na agência de marketing, né, que eu sou CEO, mas enfim, eu vejo que há um distanciamento da comunidade de achar que a mineração não é boa, mas, por outro lado, eu vejo comunidades que têm mineradoras grandes que são totalmente engajadas, inclusive, porque vê um crescimento econômico muito grande da região, né? E crescimento real e com muito emprego, com muita valorização, né? Você vê grandes mineradoras e eu acho que a Vale traz isso, né? E aí, falando em engajamento, como gerar esse engajamento, né? Esse também é um desafio constante. Fernando, presença. A empresa não pode ter uma atitude arrogante com a comunidade. Porque, olha só, a maior parte das mineradoras, a grande parte das mineradoras, claro que existem mineradoras pequenas que não trazem tanto impacto econômico. Esse ponto que você trouxe é um ponto fantástico. A gente poderia passar aqui 2 dias conversando sobre o impacto econômico da mineração, que tem vários lados para a gente tratar, mas eu vou tratar de um muito específico. Toda e qualquer mineração gera algum efeito renda. Toda e qualquer mineração produz benefícios sociais, seja de menor, seja de maior escala. As mineradoras industriais, ditas industriais de grande porte, como a Vale se inclui, geralmente geram benefícios econômicos de grande monta para comunidades que estão ali no seu entorno e além. Mas, eventualmente, você pega cenários em que a massa agregada de valor pela produção mineral é mais ou menos igual, e você tem 2 comunidades aqui, 2 minas aqui, em que uma ama a mineração, outra não gosta tanto. Ou, para usar uma palavra mais agressiva, detesta, porque não, vamos falar a coisa como ela é. Aí você se pergunta, poxa, se eu estou gerando uma quantidade X de empregos, se eu estou produzindo riqueza no território, por que uma comunidade aqui gosta da gente, outra não? Os impactos são mais ou menos os mesmos. O que está acontecendo? Qual que é o nosso diagnóstico nesse sentido? Muita presença do diálogo com essas comunidades. Perguntar o que as comunidades precisam, entender o que elas querem, não supor as coisas. Uma parte, eu citei no início, aquela questão da compensação. Então, uma parte muito relevante do nosso processo de licenciamento passam pela compensação. Então, temos um impacto, ok, tal, precisa ser compensado. Qual que era a mentalidade? Aí, quando eu comecei na responsabilidade social, nesses tempos pré-históricos aí, como que era a mentalidade? Não, vamos oferecer para a comunidade um pacote de benefícios, creche, escola, hospital, agora, posto de polícia. A comunidade quer isso. É importante para a comunidade? Alguém estudou? E mais ainda, alguém ouviu a comunidade para saber o que ela precisa? Isso é o grande ponto. Nós não somos detentores do saber e nem somos nós que dizemos o que a comunidade precisa para se desenvolver. E aí, Fernando, o que acontece? Como que você balanceia esse processo para entender o que está acontecendo em cenários que deveriam ser parecidos e não são? Só o efeito renda gerado pela mineração não explica.
A gente precisa gerar benefícios que vão além do efeito renda. A gente precisa gerar benefício real na vida das pessoas. E é isso que faz a diferença de uma mina que é aceita pela sociedade e uma mineradora que não é aceita pela sociedade. E mineradoras grandes, como a Vale, tem situações dessas. Complexos, minas, operações que têm um nível de aceitação muito maior que o outro. É justamente por isso. É a questão da escuta ativa, que a mineração por muitos anos não o fez. Não à toa aconteceu o que aconteceu. E agora, gente, nesse processo de reconstrução da confiança, a confiança é, como se diz, muito difícil construir, fácil de derrubar, né? Muito fácil de derrubar. A gente tem que colocar na pauta. Nossa pauta hoje é essa. É a pauta do diálogo, do entendimento e da conversa transparente, pacificadora, de igual para igual. Você falou de entrega materializada, né? Ou seja, a comunidade tem que não só saber, né, ela tem que saber e ela tem que ver isso acontecendo no dia a dia. E aí eu vou entrar num ponto que é a minha praia, né? Que é a comunicação, que eu sinto que faz, apesar do nível, né, de profissionais que a Vale tem, né, do tamanho da Vale, às vezes falha a comunicação eu tenho essa entrega, mas a comunidade não está entendendo isso, não viu, não foi comunicado corretamente ou, né, de forma empática. Você sente isso também? Sinto que a gente tem que evoluir muito ainda no diálogo e talvez a linguagem que é utilizada. A gente tem evoluído muito. Falar da forma que a comunidade pode ouvir e entender. O tecnicismo é uma armadilha que a gente não pode cair. O dialeto da mineração é uma armadilha que a gente não pode cair. Vamos dar um exemplo, claro, a mina da MAC. Acabamos de fechar a mina da MAC, para mim é um dos maiores exemplos do mundo de como entregar uma operação mineradora que existiu por muitos anos, gerou muito benefício e gerar mais benefício ainda no chamado uso futuro. Ela tem diversos espaços para usos múltiplos de esporte, de turismo, de entretenimento, de vários usos que foram possíveis naquele tempo. A mina da MAC fica aqui pertinho de onde a gente está, inclusive em Nova Lima. Se isso não for corretamente comunicado, dado o correto acesso, dada a correta publicidade, colocado para o público-alvo, aí eu estou falando com um especialista em marketing, você tem públicos e públicos. Exato. Não adianta massificar uma comunicação que não vai servir, então a gente tem que atrair o público correto, o público que está alinhado, o público que vai fazer uso daquele benefício futuro, e que acaba sendo usado por todos, mas essa linguagem realmente é algo que a gente tem evoluído. Eu acho que a mina da MAC é uma oportunidade fantástica da gente ver isso, sabe, Fernando? A gente precisa ver como ela vai evoluir, como vai ser essa apropriação, porque a ideia do uso futuro das minas, eu acho que é um tema importantíssimo para a gente falar de licença, ele é um termômetro também para a gente ver como que a sociedade está se apropriando daquilo, porque de fato o bem mineral, ele pertence à sociedade. A gente é um outorgado, a gente usa ele para benefício econômico do país, da nação e da população. Então, nesse sentido, o uso futuro também cabe-se a quem? Cabe-se à população. Um processo como esse, se ele não for participativo, não vai levar a lugar nenhum. Exato. Então, recentemente a gente teve uma audiência pública sensacional. E quando eu falo sensacional, não é porque ela foi absolutamente tranquila, mas os questionamentos corretos foram colocados na mesa. A população estava presente nessa discussão. A gente teve quórum. Tem um indicador importante. População se movimentando salvo engano, numa quarta-feira, um dia útil, à noite, para discutir o uso futuro de uma mina, é um excelente indicador de apropriação daquilo. É as pessoas se apropriarem do que é delas. E aí a gente coloca uma questão também na vida útil da mineração, e a gente relaciona isso com a aceitação social da mineração, que é a paisagem. O que talvez traz na memória das pessoas o ponto de maior dificuldade de aceitação da mineração, e outras indústrias são aceitas. O impacto visual que a mineração causa, porque a maior parte da mineração hoje, pelo menos no Brasil, são minerações a céu aberto. Porque você está lidando com aquilo que já era culturalmente apropriado por uma população. Por que você precisa fazer nesse momento? Primeiro, entender os benefícios, você citou agora há pouco, Fernando, os benefícios que traz, isso precisa ser entendido. Eu não posso simplesmente lançar e deixar que as coisas se ajeitem por si só, porque não vão se ajeitar. E segundo, e mais importante, deixar claramente que esse balanço está sendo feito e olhar o futuro da gente. A gente tem um benefício, um impacto transitório, e ainda que de longo prazo, e um benefício futuro. Aliás, um benefício presente e futuro que vai ficar. Aí você gera apropriação, aí você gera uma representação simbólica que supre a falta de uma paisagem.
É um pequeno elemento, mas que explica muito do que acontece com a mineração. Tá? E você citou uma coisa que eu acredito muito, porque muita gente pensa que comunicação sai de um lugar e vai para outro, né? Mas se não tiver o receptivo com o retorno, não é comunicação, ela está quebrada, está pela metade. Então, é um diálogo, né? De dois, né? De quem emite e de quem recebe, e aí tem que ter um retorno dessa. E quando você fala que teve, né, num dia útil, né, quórum, você conseguiu atingir, né, e trazer essa recepção. E aí tem que ser criativo para que isso espalhe, né? A comunidade, a comunicação vindo de cima, ela é de um jeito, mas quando ela vem aos pares, né, lado a lado, eu falo com o meu vizinho e isso engaja muito mais, né? Então, excelente ponto, Fernando, realmente. Uma das questões que a gente tem trabalhado muito, e a gente fez recentemente no Pará, um fórum internacional de mineração em áreas protegidas, um tema sensível, até no título um pouco contraditório, né? Você fala em mineração numa área protegida, mas tem mineração de alto nível em áreas protegidas, posso falar disso também. É justamente porque a gente acredita que não adianta mais a mineração falar sozinha. A mineração não adianta falar dos benefícios que a mineração traz. A gente precisa que as pessoas e as instituições, entidades, sociedade civil, se apropriem disso, conversem entre si, façam novas sínteses. Uma relação dialética nesse sentido, que a gente precisa dessas sínteses criadas por outras partes, e daí, como você diz, realmente isso se propaga nas redes e nas esferas de influência, e claro, com percepções criadas por eles na experiência, na fenomenologia. Esse é um ponto central do que a gente está planejando em termos de futuro, é justamente que a gente pare de ser o único interlocutor, tanto que a gente não está falando mais tanto, Fernando, em geração dos benefícios diretos econômicos. Por que a gente não está falando tanto mais? Porque justamente acho que não é a gente que tem que falar. A gente tem que dar os elementos para que essa síntese seja construída e assim isso se propaga. E são vozes e vozes e vozes. E a grande escala é imensurável num processo como esse. Acho que é isso. E para a gente ir caminhando mais para o final, vamos falar de futuro, né? O que você imagina, né, no futuro, esse relacionamento com o território? Eu acho que avançou muito, né? Mas o que você imagina de construção? O que falta ainda? O que você vislumbra? O futuro, eu sou particularmente bastante otimista com o futuro da mineração, com o futuro da mineração no Brasil, muito em função de tudo que está sendo construído agora. Primeiro, o entendimento de que a mineração está conseguindo endereçar os grandes anseios da sociedade. Nós temos um papel absolutamente central na transição energética que está ocorrendo, na luta global contra as mudanças climáticas. A própria Vale é uma empresa que está focada na produção de minério de ferro de alta qualidade de cobre, que são dois produtos absolutamente necessários para a transição energética, focada na descarbonização de suas operações, focada na preservação da biodiversidade. Só que em Belo Horizonte e Nova Lima são 5.500, quase 6.000 hectares protegidos em áreas verdes. Na Amazônia temos mais de 800.000 hectares protegidos em parceria com o ICMBio. Essas grandes questões que estão emergindo, que são emergentes na sociedade, às vezes nem tão emergentes, às vezes já tem algum tempo, e que a gente reflete, por exemplo, numa COP30 sendo realizada no Brasil, não é à toa. Nós estamos endereçando como empresa e como setor. Isso vai ao encontro dos interesses da sociedade. De outro lado, uma mineração mais tecnológica. A mineração tem investido demais em tecnologia. A gente tem avançado imensamente em vários frontes para controle de impactos, melhora da performance operacional, para a gente ser, no final do dia, Fernando, um vizinho melhor. Então eu acredito que endereçando os objetivos da sociedade, os grandes dilemas que vivemos nesse século XXI tão conturbado, mas uma mineração mais tecnológica, uma mineração mais bem pensada, uma mineração feita para ser aceita pela sociedade, desde a concepção do projeto da engenharia, um detalhamento fino de um projeto de engenharia que leve em consideração o que a sociedade quer e precisa, a sociedade local e regional e global. Estou falando desses 3 níveis. A gente vai conseguir avançar muito em termos de aceitação. Eu tenho certeza que a mineração vai voltar a ser uma atividade que vai trazer muito orgulho à população do Brasil. E como
elemento basilar desse processo? Diálogo. Manter o diálogo, expandir o diálogo, participarmos de esferas, fóruns, esferas de negociação. A discriminação por muito tempo ficou um pouco calada, ficou um pouco reclusa, até por tudo que aconteceu, e que agora a gente não vai mais ficar. Nós queremos que nossa voz chegue também, porque a gente quer ser parte desse grande conjunto de vozes que no final constitui a sociedade. Então eu estou muito otimista, eu acho que a mineração está num caminho correto, a mineração voltou a colocar a cara dela, a sociedade precisa da mineração, a mineração precisa da sociedade, nós somos parte dela, e a gente pode sim construir um futuro melhor para todos. E a gente acredita piamente nisso. Muito bom, muito bom. Papo ótimo. Eu queria pedir para você aí, se quem quiser te achar nas redes sociais, pode ficar à vontade, o LinkedIn. Ótimo, meu LinkedIn é Thiago Alves. Acho que é fácil de encontrar, embora ter... Thiago sem H. Ótima dica, Thiago sem H. Tem meu querido amigo Thiago com H, que também está na Vale. Podem seguir ele também. E o Instagram, Thiago Alves 2309. Um prazer estar com vocês aqui. A gente viu, vocês viram como a criatividade ela permeia tantos setores, né? E setores técnicos, inclusive. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um abraço.